Olá, seja muito bem-vindo. Hoje o Papo Saúde está começando de um jeito bem diferente porque o programa vai ser todo especial, não é mesmo, Arthur? É isso mesmo, Índia. Eu estou aqui no NAMI, Núcleo de Atenção Médica Integrada, para falar um pouquinho sobre as vacinas. Muita gente preocupada, as filas de espera nos postos estão enormes. Mas e você, Winnie? Já se vacinou contra a gripe? Eu já me vacinei, mas agora a gente tem que entender um pouquinho o que são as vacinas, qual a sua importância e como elas são feitas. Olha só. Apesar de causar muito medo em crianças e adultos, as vacinas possuem uma grande importância para a saúde pública. Por isso, é fundamental acompanhar o calendário de vacinação e não perder nenhuma campanha. As vacinas são algumas das substâncias mais importantes da sociedade, pois elas atuam diretamente na prevenção de doenças. Sendo assim, são formas de evitar epidemias ou sofrimento pessoal com doenças e tratamentos. As vacinas agem contra vírus e bactérias que geram diferentes patologias ao corpo humano. Elas ajudam o organismo humano a ficar protegido dos vírus e bactérias causadores de doenças. Talvez algumas pessoas não saibam, mas há certos tipos de vacina que são administradas por via oral, além das famosas injeções que são aplicadas no braço ou em outra região do corpo humano. Os laboratórios produzem a vacina a partir dos próprios organismos causadores das doenças, mais enfraquecidos, mortos ou com algum derivado deles. Primeiro, os vírus são injetados em células animais, como as de um ovo de galinha. Depois que se proliferam, passam por um processo de enfraquecimento, ou seja, não irão mais causar a doença. Entretanto, continuam fazendo com que o organismo desenvolva anticorpos. Ao ser aplicada a vacina no ser humano, o organismo começa a se defender daquele vírus ou bactéria que não possui força para causar doença. Assim, a pessoa produz anticorpos antes mesmo de ter a doença, se tornando imune a ela. Algumas pessoas podem apresentar reações adversas às vacinas, que podem variar de acordo com o tipo de medicamento aplicado. Entre os principais sintomas da vacina podem se destacar dor e inchaço no local da injeção, além de uma vermelhidão, coceira, dor de cabeça, febre e fadiga. Em caso de reação, um profissional de saúde competente deve ser procurado imediatamente. Uma das mutações do vírus da gripe é a chamada H1N1, também conhecida como gripe influenza tipo A, ou gripe suína. Ela se tornou conhecida quando afetou grande parte da população mundial, entre 2009 e 2010. O problema da gripe H1N1 é que ela pode levar a complicações de saúde muito graves, podendo levar os pacientes até mesmo à morte. Por isso, todo cuidado é pouco quando se fala da gripe. Daqui a pouco o Arthur vai conversar com o especialista para tirar todas as dúvidas sobre H1N1. Mas agora eu estou aqui no campus da Universidade de Fortaleza, onde tem uma grande concentração de pessoas, para saber se o pessoal está se cuidando direitinho, se já conseguiu tomar vacina. Já conseguiu tomar vacina da gripe? Não, ainda não, mas pretendo tomar. E você, já conseguiu tomar? Ainda também não. Sim, já. Ainda não, mas eu pretendo tomar, né, porque o risco de contaminação está muito alto, principalmente por causa desse surto que está tendo, então acho que pretendo tomar em breve. A maioria ainda não conseguiu tomar vacina, mas alguns cuidados são importantes para a prevenção, como, por exemplo, utilizar lenços descartáveis, cobrir a boca e o nariz sempre que espirrar ou tossir, não tocar na região dos olhos, nariz e boca sem que a mão esteja limpa, não compartilhar objetos de uso pessoal, como garrafas, copos e talheres, evitar aglomerações em épocas em que o número de casos da doença for muito alto, evitar também o contato com pessoas doentes, evitando abraços, beijos e apertos de mão. Com esses cuidados, a gripe pode ser evitada e o número de casos pode ser reduzido. Gripe não é brincadeira. O Papo Saúde agora vai dar uma pequena pausa, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente continua falando sobre as vacinas. Até já! O Papo Saúde está de volta e agora que já sabemos a importância de tomar as vacinas e o perigo que H1N1 pode trazer, é hora de perguntar. Arthur, você já se vacinou?
Então, Winnie, para começarmos, nós vamos entender um pouquinho sobre a diferença de surto, epidemia e pandemia, com o doutor em saúde coletiva e professor da Unifor, Antônio Lima. Tudo bom, Antônio? Você pode nos explicar um pouquinho a diferença desses conceitos? Claro que sim. Realmente, nos dias de hoje, há uma confusão quando a gente utiliza esses termos, né? Surto é um termo que é normalmente mais utilizado para pequenos espaços, né? Sobretudo espaços fechados. Um exemplo, por exemplo, surto numa creche, surto numa escola, surto num hospital, surto num quartel, né? Então, o surto, essa terminologia, ela é usada quando você tem um surto localizado com uma cadeia causal, cadeia de transmissão muito bem estabelecida. A epidemia, normalmente você usa o termo epidemia quando você está tratando de uma disseminação, de uma propagação de uma doença dentro de um aglomerado espacial largo, como uma cidade. Sim. Então, normalmente você pode falar, nós vivemos uma epidemia de dengue na cidade de Salvador, né? E você poderia, por exemplo, utilizar o termo surto para dizer, existe um surto de meningite meningocócica numa creche de Recife, né? Essa é mais ou menos a diferença, na questão da dimensão. Sim, entendo. Pandemia é um termo que é utilizado quando você tem a propagação, normalmente são vírus, por diversos países de uma doença. A última grande pandemia que nós tivemos, já que o Zika vírus não entrou como pandemia, foi de H1N1, que esse subtipo do influenza que está circulando hoje aqui no Brasil, né, que está provocando os casos mais graves, era chamado inclusive de subtipo pandêmico. Foi em 2009 quando se propagou por diversos países. Foi a última grande pandemia aceita pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, pandemia é quando você tem uma epidemia que se propaga por diversos espaços ao redor do mundo. Professor, e o que é H1N1? Quais são os seus sintomas? Às vezes a gente tem uma confusão de logo tratar H1N1. Primeiro vamos entender o que é o influenza. Influenza é o vírus da influenza, é o vírus causador da gripe. Gripe não é um resfriado. Gripe é uma doença normalmente mais severa. Gripe cursa com febre alta, gripe cursa com tosse, gripe cursa com dor de garganta, gripe cursa com intensa mialgia e dor no corpo, inclusive com falta de ar. Então, a influenza, o vírus influenza tem vários subtipos. O H1N1 é um dos subtipos. Então, é um subtipo que tem causado casos mais severos, sobretudo no contexto do Brasil, já que na última epidemia, agora de 2018, 17 para 18, do inverno norte-americano e europeu, não foi o H1N1 o maior responsável pelos casos mais graves e mortes, e sim o H3N2. Mas no Brasil, o H1N1 ainda é o subtipo que tem provocado maior preocupação, sobretudo pelas complicações, como você mencionou. Doutor, o que propicia H1N1, esse subtipo, ser tão mortal? Na verdade, não é que ele seja um subtipo particularmente mortal, né? Quando ele surge, quando um subtipo surge, normalmente ele vem com algum nível de mutação. Então, os organismos têm dificuldade de responder. Então, por exemplo, poderíamos até lembrar que o subtipo H1N1 foi o causador da gripe espanhola, né? E da gripe de 1917. Quando mais de 50 milhões pessoas que morreram, né? Algumas pessoas estimam que 5% da população mundial morreu de gripe em 2 anos. Mas era um H1N1 antes de uma mutação que agora ele tem. Mas também tem outros vírus influenza que também são severos. Então, o que é importante a gente ter em mente é que o vírus influenza e seus subtipos podem causar casos graves. É uma minoria de casos, mas podem. Particularmente no Brasil, esse subtipo tem sido responsável pelos casos mais graves. Agora, nós não somos capazes de afirmar por quê, né? Na verdade, ele pode cursar, por exemplo, em mim de maneira muito branda, com uma febre de 1, 2 dias eu me recupero, e em você, numa outra pessoa, ele pode ter um caso mais grave. Então, está em estudo de caso ainda, isso? Exatamente, porque você não entende por que em algumas pessoas que não têm nenhum fator de risco, depois a gente vai falar dos grupos prioritários da vacina, às vezes ela pode ser grave, mesmo que eu não seja idoso, mesmo que eu não seja uma criança com menos de 5 anos, mesmo que eu não esteja gestante, mesmo que eu não esteja dentro de todo esse espectro de pessoas que têm maior possibilidade de apresentar complicações clínicas. Professor, dada essa devida importância, como é que a gente consegue evitar esse subtipo?
Na verdade, não. A gente tem que pensar em uma influenza. Influenza é normalmente uma doença sazonal. O que quer dizer? É uma doença que ela ocorre particularmente em num específico período do ano. Como, por exemplo, dengue, período de chuva. Mesma coisa influenza para o nosso contexto do Nordeste brasileiro. O influenza, os casos de influenza sazonal são sobretudo a partir de fevereiro com o início das chuvas. Então esse ano, de fato, nós temos uma transmissibilidade bem maior. É difícil a gente falar em epidemia porque o Ministério da Saúde ele só conta os casos graves. Então, por exemplo, a gente não sabe o número de casos de síndrome gripal, que são os casos mais leves. Então é difícil você utilizar o termo epidemia se você não está contando todos os casos, você só está contando os graves. Sim. Né? Então por essa razão é que a gente ainda tem dificuldade de utilizar essa terminologia, se é epidemia, se é surto, porque é difícil você encontrar as cadeias de transmissão, já que parte desses casos não são averiguados. E quem pode tomar a vacina, doutor? A vacina nesse momento é muito bom para esclarecer um pouco isso, porque às vezes as pessoas pensam que a vacina não é dada para todo mundo enfim, porque as autoridades não querem ou coisas do tipo. Não, a vacina é uma vacina cara, né? O SUS, a partir dos estudos com as cepas de influenza, percebeu-se que existem grupos que são prioritários. Então, o governo federal, governos estaduais, o governo municipal não tem condição de comprar vacina para a população toda do estado. Então, quem é que deve ser vacinado? São as pessoas que são mais vulneráveis aos casos graves. Nesse aspecto, são principalmente crianças menores de 5 anos, gestantes, né, puérperas, são mulheres que tiveram um bebê até 45 dias depois do nascimento desse bebê, elas também devem ser vacinadas. Pacientes que têm algum nível de imunodepressão, alguma doença que pode facilitar que a resposta dele seja inadequada e que ele possa ter uma complicação. E, sobretudo, não sei se você lembra, a vacinação de influenza antigamente, ela era vacinação para o idoso e, sobretudo, o paciente idoso, acima de 60 anos. Embora, atualmente, em Fortaleza, em Salvador, nas cidades que já tem um número de casos maior, existe uma preocupação grande com o grupo das crianças, sobretudo pequenas, menores de 5 anos. Por isso também nós estamos fazendo um grande esforço para vaciná-las também. Foi importante o senhor trabalhar um pouquinho sobre essa polêmica que tinha e justificar o porquê de certos grupos terem a prioridade. Mas, doutor, e os sintomas pós-vacinas? Quais são? Febre baixa, dor local, né, tosse, enfim. É uma vacina muito segura. Ela não é uma vacina das vacinas que provoque maior tipo de efeitos colaterais. Tanto é que agora nós vacinamos em Fortaleza já 42% dos grupos prioritários, né? Nesses 42%, eu não tomei conhecimento de nenhuma criança ou qualquer pessoa que tenha apresentado efeitos colaterais mais graves. Então não há o medo de tomá-la, mas sim de não tomá-la, não é isso? Não tomá-la. E um outro detalhe, que aí é um detalhe que escapa às vezes da discussão, é que a gente não tem tradição de tratar a gripe, né? Sim. Então, a gripe é uma doença que tem potencial de gravidade. Então, os países mais temperados, mais frios, né, sobretudo Europa, Estados Unidos, têm tradição de tratar a gripe com medicamento específico antiviral. Então, uma das coisas para os colegas médicos que a gente tem tentado sensibilizar é que tente reconhecer a síndrome gripal de uma pessoa e o potencial de gravidade e faça uso do antiviral, sobretudo precocemente, que no caso é o Tamiflu, que tem todas as unidades básicas de Fortaleza hoje. Então a gente começa dando importância até para a gripe que a gente não dá, que deixa passar no dia a dia. Acha que vai se resolver só, e que é só com líquido, e às vezes não é, né? E a outra coisa que você me perguntou são mecanismos que a gente pode, nesse momento, individuais e coletivos, para evitar uma transmissão maior. Sim. Entre os principais, né, é o uso cotidiano de lavagem de mãos e uso de álcool gel sempre, né? Você evitar uma coisa muito importante, pouco falada. A gente tem plena compreensão de que para algumas famílias é muito difícil deixar um bebê, uma criança em casa. Porque às vezes a criança vai doente para a escola. Sim. Porque não tem com quem a criança ficar. São realidades. Uma criança doente na escola é uma questão muito séria durante esses momentos de transmissibilidade alta. Porque você pega dentro de uma sala, o vírus é extremamente transmissível, né? Ele não é como, por exemplo, tuberculose, que é um bacilo maior, que você precisa de um contato muito longo, muito próximo para você ter a doença. Não, os vírus se transmitem com muita velocidade.
Então, evitar que crianças doentes frequentem a escola e sim procurem um médico assim que os sintomas iniciarem, porque o uso do Tamiflu, o tratamento com o antiviral, ele é muito mais eficiente se ele for iniciado nos 2, 3 primeiros dias, senão depois ele vai perdendo a eficiência, né? Uma outra questão além dessa é de que você tem que ter sempre em mente a questão das aglomerações. Se você está doente, se você de alguma maneira acha que as aglomerações podem favorecer a transmissibilidade da doença para você, para sua família, etc., então eu acho que também devem ser evitadas na medida evidente do possível, né? Não é que as pessoas devam ficar trancadas em casa, até porque eu acho que a situação, a partir do uso da vacina, a partir dos cuidados pessoais e do tratamento, eu acho que a gente tende a ir criando uma certa barreira imunológica, né, que a vacina dá, impedindo a propagação do vírus para a cidade como um todo. E são cuidados também que vai além só da influenza, né? Para qualquer doença contagiosa. Exatamente. Doutor, vamos exemplificar. Eu, um jovem de 18 a 25 anos, devo me preocupar e buscar me vacinar ou no momento eu posso esperar ver o que acontece? Não, nesse momento, a sua faixa etária, você é uma pessoa rígida, ou seja, você não tem uma doença pré-existente. Por exemplo, se for um asmático, eu diria que sim. Okay. Se você tem rinite alérgica com frequência, mensalmente, por alguns dias, eu indicaria. Mas se você não tem, a sua faixa etária, eu acho que você pode ficar tranquilo, observando, evidente, os sintomas, se ocorrerem, e procurando um médico, mas que não é necessário nesse momento. Não. Então é isso, pessoal. Dados os devidos esclarecimentos, eu me despeço, doutor, e agradeço pela nossa conversa, tá? Muito obrigado, doutor. Então é isso, o Papo Saúde tá ficando por aqui, mas se você quiser falar com a gente, mandar alguma crítica ou fazer alguma sugestão, você pode entrar em contato pelo 3477-3422 ou mandar o recado pra gente nas nossas redes sociais, facebook.com/Papo Saúde Unifor ou pelo nosso Instagram, @Papo Saúde TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!